Como eu estava a dizer, antes que eu me esqueça, pronto, eu cheguei a uma fase em que eu precisei mesmo de fazer a tal medicação, né? Porque quando tu passas por muitas situações que te deixam deprimido, o que pode acontecer é que o teu cérebro deixa de produzir serotonina, dopamina, O os que é que é, o que químicos é, que que é serotonina? eu vou explicar. São os químicos que controlam o teu sistema nervoso central. São responsáveis pela tua atenção, pela tua disposição, o teu apetite, a concentração, a memória, muita coisa. Controlam o teu funcionamento assim básico, vá, do teu corpo. Principalmente o teu interesse, a tua motivação, a tua energia. Então, quando isso acontece, a pessoa até quer, ela quer sair daquele estado, mas ela já não consegue, né? O cérebro dela já não consegue produzir os químicos, por isso é que existem os antidepressivos, ou seja, são medicamentos de recaptação de serotonina, de recaptação dos químicos que tu precisas para conseguires funcionar, para teres interesse, motivação e etc. Que são coisas que o teu corpo naturalmente produz. Então, no meu caso, eu já estava tão mal que eu já não conseguia. Eu não tinha energia para mais nada, então eu tive que fazer essa medicação. E a minha mãe de início foi mesmo contra. Não, porque não vais tomar isso, vai-te viciar, não sei o quê. Só que os medicamentos atuais não são como os de há uns 50 anos atrás, que eram coisas assim de usagem para cavalo, que a pessoa ficava tipo letárgica, não tinha energia, não sei o quê. Não, são coisas muito mais leves, muito específicas, que trabalham áreas muito específicas do teu funcionamento. Então, a mim foi fundamental, fez toda a diferença. Eu comecei a fazer a medicação, ajudou-me, eu comecei a ter mais concentração e aos poucos o meu cérebro foi se ajustando. E quando tu já atinges aquele equilíbrio de funcionamento, tu fazes o desmame gradual, ou seja, vais tirando a medicação gradualmente Hum, e depois tu paras. E ok. pronto, eu estou aqui, sou uma pessoa funcional, normal, E quanto considero-me uma tempo é que mulher demorou a consciente. reconstrução? Para mim, demorou algum tempo porque eu fui tendo recaídas. Mas isso também varia de caso para caso, né? Tipo, eu ia tendo algumas experiências que facilmente faziam-me voltar ao meu estado inicial, mas isto porque eu não fui consistente na terapia. Eu várias vezes autossabotei, né? O meu processo. Eu começava quando eu sentia que já estava um bocadinho melhor. Ah, também já não preciso falar mais, já está tudo bem. Ok. Já estou bem, já não preciso fazer mais nada. E fui adiando, adiando, adiando e fui me metendo cada vez em buracos mais fundos, até que eu cheguei a um ponto que eu disse: não, eu preciso de priorizar a minha saúde mental. E eu preciso de investir nisso. Então, é Sim. pá, custou dinheiro, com certeza, mas é como qualquer outra área. Eu prefiro gastar dinheiro a cuidar da minha saúde mental do que os meus familiares terem de gastar dinheiro depois a fazer o meu funeral, por exemplo. O que é que custa mais? Tu cuidares da tua saúde mental ou estás constantemente a perder todos os relacionamentos que tu tens? Estás constantemente a decepcionar os teus amigos, a tua família? Hoje, minha pipoca. Obrigada. Tipo, qual é o preço que tu estás disposto a pagar? Eu estava disposta a Custa pagar, caro, não é? Custa sim, caro tipo, não ir, não procurar ajuda. Pode custar caro, pode custar uma vida, pode claro. custar relacionamentos, pode. Eu estava a ser uma pessoa doente e coitados dos que lidaram comigo nessa altura, porque Acabamos também por a passar pessoa. essa má energia a quem nos rodeia, não é? E não só, é cansativo, é exaustivo, não é fácil, não é fácil. E a pessoa, tipo, ela quer ajuda, mas como ela mesma já não sabe como fazer, fica ali às voltas com aquilo. Então, às vezes é preciso alguém te empurrar, literalmente. Eu também tinha aqueles preconceitos, né? Tipo, ah, não, se eu procurar ajuda, o que é que vai parecer? Até que alguém disse-me, Gisela, olha para a tua vida e vê os resultados que tu estás a ter são os que tu acreditas que tu nasceste para ter. Foi para isto que Deus te fez. E eu fiquei tipo, não. Eu disse, então eu preciso ser mais humilde, eu preciso de ajuda. Parece que a pessoa quando diz que precisa de ajuda, sente-se como se estivesse a ir à rua fazer tipo pedir esmolas. Ah, eu sou um mendigo, ajudem-me. Mas não, tipo, meu, é tu saberes que tu és um ser humano e tens as tuas fragilidades e isso é lindo. Tu saberes que tens outra pessoa que vai estar ali para te acompanhar no teu processo e preparou-se para isso.
epá, eu sou suspeita para falar, não é que esteja aqui a querer promover o meu trabalho. Podem ser atendidos por outros profissionais, no problem, mas priorizem, porque epá, pagas um preço muito mais alto quando não o fazes. Porque não há nada que tu tocas que prospera. Tudo corre mal e a pessoa fica tipo, eu não sei porquê, está sempre tudo a correr mal, acabam sempre por me Também, abandonar. visto que nós somos guineenses, né, e é algo muito coisa, Yeah. aquele pensamento de ai, a inveja, estão-me a fazer mal. Por vezes pode ser verdade, não é? Porque Sim, a inveja também nós às vezes atrapalha, não mas não podemos é pôr só em inveja. causa a nossa cultura, porque é a nossa cultura. Claro. Não podemos pôr em causa também isso, não é? Aquilo agora é verdade. E verdade, aquilo agora é É. verdade, que é uma que põe em causa é, né? Mas nem sempre alguém está a fazer mal. Às vezes é mesmo, é isso que está a acontecer claramente, mas só que não, a Obrigada nossa por cultura não vê mais. as coisas dessa perspectiva, não vê as coisas dessa maneira. Se coisa-se Yeah. cá no corrida nanderito, epá, é assim, inveja. É misto Itália. Oh. Às vezes é colheita, às vezes não é inveja, é colheita. Às vezes a pessoa já Karma, fez tanta coisa má aos outros que quando ela começa a colher, ela acha que está a ser vítima de feitiço, mas não. é karma. Mas pronto, isso é outro tema. O karma, não é? Sim, às O que vezes. tu plantas, tu colhes. Tu fazes mal aos outros, mentes, bué, estás sempre a passar os outros para trás. Tipo, és um difamador de primeira, a pessoa liga para ti, diz que eu não estou. Estás constantemente a plantar coisas erradas, a mentira dá frutos horríveis na vida das pessoas. E eu uma vez disse isso, a tua liberdade e a tua cura emocional estão diretamente correlacionadas com a tua capacidade de dizer a verdade. E infelizmente as pessoas pensam que a mentira é uma coisa banal e ela é usada porque ela é fácil de ser usada, mas quando as coisas começam a correr mal, percebem que existem leis que regem o universo e tu não podes simplesmente andar a adulterar e achares que não vão haver consequências. Isso não é verdade. As consequências vêm É a lei do mesmo. retorno, não é? Olha, alguém comentou mesmo ao mesmo tempo que eu falei. É a lei do retorno e não só. É outras leis também espirituais, mas anyway. Sim, mas pronto, a saúde mental mesmo é algo, principalmente, nós queremos ajudar os nossos irmãos, as nossas manas, a nós mesmos, digamos assim, porque eu também eu não tenho conhecimento nessa área. O que é Uhum. que me motivou mais? Eu comecei a ler mais, a tentar procurar mais, querer saber mais. E realmente nós africanos somos seres humanos, somos pessoas. Digamos assim, não podemos estar constantemente a associar isso como algo que acontece só aos brancos. A nós nos acontece, mas nós chamamos de outras coisas. Nós nos chamamos de depressão. Se calhar usamos outro termo. Exatamente. E nós também temos muitas vezes uma maior propensão a ter esses problemas porque por causa da desigualdade que existe, da oportunidades, as pessoas ficam frustradas porque percebem que simplesmente pelo facto de terem uma cor de pele diferente, muitas oportunidades são-lhes negadas. Então isso faz com que tu tenhas de ter um padrão de vida mais baixo, um rendimento a todos os níveis mais baixo, ok? E isso não tem como não te deixar também tipo desgostoso com a vida, deprimido e etc. Foi aqui um Nós comentário temos tipo muito. situações, nós temos situações de muita escassez que não havia necessidade de estarmos a passar. Mas ok, outras civilizações deram-nos algumas. Não deram a todos os países africanos, atenção, mas a muitos países deram algum avanço. Então, aquilo que nós estamos a tentar construir agora em África, eles tiveram 500 anos à frente com o nosso trabalho e os nossos recursos para construir. E depois querem que haja tipo um rendimento igual. Isso é impossível. Igualdade. Porque qualquer país que esteja a construir as suas infraestruturas sem gastar dinheiro, né? E a acumular a riqueza de outro povo, não tem como não te dar volta de avanço. Exatamente. Então nós ainda estamos tipo ali nas bases a tentar ter o mínimo essencial. E como as pessoas estão a lutar pela sobrevivência e infelizmente não são honestas, quando pegam na riqueza do país em vez de administrarem da forma correta, acontecem essas palhaçadas que estão a acontecer aí na política. Uma Mas pessoa enfim. que comentou disse: eu mesma, houve uma fase que achava que as coisas não me corriam bem porque não era 100% sincera e verdadeira.
Pois é. Pois é. Acontece. É isso, nós temos uma. Não é nos fazermos de coitadinhos, porque há pessoas que dizem, os blacks têm que deixar essa vítima, essa mentalidade de vítima, não sei o quê. Mas a verdade é que nos acessos às oportunidades, meu, olha, para teres noção, na minha turma, enquanto eu fiz o curso de psicologia, eu era a única rapariga negra. Durante os 5 anos que eu estive lá, durante a licenciatura, fiz o mestrado, fiz tudo seguido. Única rapariga negra. Então, tipo, eu sabia que eu estava, tipo, numa posição de, tipo, era como se eu tivesse que demonstrar que eu era capaz e que merecia também estar ali. Nunca ninguém me disse nada, mas eu sabia que eu representava alguma coisa ao estar ali. Ainda mais sendo, tipo, a Universidade de Lisboa, uma pública, tipo, das melhores faculdades do país. Então eu tinha, tipo, aquele peso dessa responsabilidade. E eu disse assim, meu Deus, quando eu tiver que sair daqui, eu tenho que sair daqui fazendo o melhor possível. E eu sei que foi pela graça de Deus, não foi por outra coisa. Eu sou crente, para quem não sabe, fiquem a saber. E a mão de Deus esteve sobre a minha vida. Mas quando eu acabei, eu fiz a defesa da tese e deram-me um 18. Uau. Stella, e eu falo isso para a glória de Deus. Foi tipo a nota mais alta do meu núcleo na primeira fase, etc. Foi uma honra para mim, mas eu sabia que aquela vitória não era só minha. Era de todos os blacks naquele momento. Tipo, a única preta da turma conseguiu acabar primeiro e acabou com uma média do caraças. Então, nós temos essa capacidade. Eu não estou aqui a engrandecer o meu nome. Longe disso, eu Não, acho que deu para claro. entender. Mas nós temos essa capacidade. Se nós tivermos oportunidade e tivermos uma infraestrutura, a gente vai à frente. Mas para isso tem que haver uma base. E se nós temos os nossos pais a trabalharem 14 horas por dia e mesmo assim não conseguem ter o básico, a última coisa que a pessoa vai pensar eu tenho que fazer um curso superior. Ela quer sobreviver. Ela quer sobreviver e a nossa cor, infelizmente, coloca-nos em desvantagem. É um facto. Mesmo, olha, até fico sem palavras. Até fico sem palavras, doutora. Até fico sem palavras. O que é que eu ia dizer? Como é que a doutora acha, por exemplo, isto aqui é um tema que não é falado. Para além de não ser falado, não existe muitos especialistas radicados na Guiné-Bissau, por exemplo. Falando Uhum. agora como Nobalur, um dos membros do Nobalur, o foco é a Guiné-Bissau, né? Então, como é que as pessoas que vivem na Guiné podem dar a volta por cima neste tipo de situação, visto que não têm acesso aos especialistas nesta matéria? É assim, vai começar pela mentalidade do povo e pelo governo ajudar. É necessário que acabe essa mentalidade de quando eu chegar lá vou roubar o máximo possível. E infelizmente há coisas que só Deus. Às vezes a pessoa até pensa tipo, em fazer alguma coisa e em investir e voltar para a Guiné e fazer alguma coisa, mas tu vês tanta rejeição dessas ideologias. Tu vais falar, eles não te ouvem. Tipo, poucas pessoas têm essa abertura de valorizar um conhecimento externo. E pois, claro, eles também têm a sua razão, porque eles é que estão lá a viver aquela realidade. Quem vem de fora não pode simplesmente chegar e dizer isto agora tem que ser tudo diferente. Vocês têm que entender que isso. Tu não podes chegar a implementar regras e condições quando tu não tiveste tempo de conectares com a pessoa, entenderes como é que ela pensa, porque que ela chegou ao ponto em que ela chegou, qual é que é a sua cultura, falar a língua dela. Tipo, tu tens que conquistar a pessoa gradualmente, trazeres benefícios palpáveis, porque de ideologia está o povo cheio. Eles querem ver mudanças, eles querem ver, tipo, algo que faz a diferença. Então, quando alguém chega lá com soluções, em vez de chegar só a falar do quanto as coisas estão mal, e ela tem o apoio necessário, assim as pessoas vão te dar ouvidos, porque tu chegaste e fizeste alguma coisa, puseste a mão na massa, trouxeste diferença para a vida das pessoas, aí as pessoas vão prestar atenção. Agora, quando tu chegas só a falar, isto está mal, vocês não podem ser assim, as pessoas vão dizer, é fácil para ti que estás fora. Exatamente. Nós estamos aqui em modo de sobrevivência, a gente adapta-se como pode. Então é ir para lá pessoas influentes, pessoas que querem ajudar sem ganhar nada em troca, e isso é uma coisa difícil,
porque o ser humano é interesseiro por natureza. Mas se nós que estamos tipo, a ter acesso a mais coisas, mesmo que nós não queiramos tipo, passar a viver lá, mas formos para lá de vez em quando, fazer tipo palestras, levar iniciativas, fazer Vamos para lá, parcerias doutora, vamos inteligentes. para lá, vamos para lá. Isso, fazer parcerias inteligentes com organizações que não queiram explorar a África, porque muitos vão para lá dizer que querem ajudar, mas por outro lado estão a tirar. É só Por isso ideia. é algo delicado para se fazer, mas pronto, de algum lado temos que começar, né? Se começar a haver essas iniciativas e pessoas que o povo respeita, porque não é qualquer um que chega na Guiné e diz façam e vão lhe ouvir. Os guineenses são muito desconfiados, ok? A pessoa vai ter que mas tipo, que és tu? Chegas aqui, queres mandar em todo mundo? Não. Esta coisa tiga bobos como aqui. Sim, anda com o né? Ninguém vai te dar ouvir. Esta aí, bim da Europa, e me estive contando. Olha, mas doutora, é bem assim. O pior é que é mesmo assim. Há certas coisas. Olha, a mim chegou uma época, quando eu estava na Guiné, tinha ido a um restaurante. O atendimento não foi lá dos bons, não é? E eu estava a tentar me expressar para tentar lhes explicar que o apoio ao cliente, pronto, é aquilo que te traz mais clientes, é aquilo que te dá dinheiro, não é? Então tens que tratar os clientes bem. Um amigo meu disse-me assim, Jubi, a mim, hoje bimba no início, assim que não cansa, bem não cansa, para ver cá não cudiu. Jubi Stella, bata deixa só, ignora deixa, supuri bem no outro restaurante, com cansa a cabeça. Eu fiquei assim, tipo, come on, eu estou a pagar pelo serviço. Vocês não estão a fazer um favor. Vais tu e o teu dinheiro. Não estão a fazer um favor, mas estás a ver? É tipo, são pequenas coisas que é difícil. Por exemplo, doutora, nós temos a nossa campanha, por exemplo, dos pensos e... A gente está a dizer para traduzir que ela não percebeu. Para traduzir, desculpa. Desculpa. Vou dizer então em português. Eu estava a dizer que eu fui uma vez a um restaurante na Guiné-Bissau, não é? E o atendimento foi péssimo. E eu estava a tentar me expressar para tentar fazer a reclamação, não é? Para querer dizer que, pronto, e mostrar também que o apoio ao cliente é importante porque é o cliente que traz o dinheiro à casa, não é? E o meu amigo disse-me assim, olha, Stella, só te estás a cansar. Porque eu também, quando vim cá a Guiné no início, eu estava sempre a reclamar. Mas chegou um ponto que eu cansei-me. Porque eles não te ouvem. Não te ouvem e, se quiseres, vai para outro restaurante, que é melhor do que estares aqui. Pedias o livro de reclamação e ias ver o que é que eu te disse. Cara, como a livro tem. E eu fiquei assim, olha, fiquei mesmo, tipo, eu estou a pagar pelo serviço, vocês não estão a fazer um favor. Olha, fiquei mesmo casmurra, fiquei mesmo muito chateada. Disse, então, eu pedi uma coisa, estão-me a trazer uma coisa completamente diferente e ainda é como se quisessem dizer, epá, é só isso que temos, estás a ver? Sumiste, tu comiste tanto. Tu comiste, ok, do tipo, pedi pão. Imagina, pedi pão de forma, estão-me a trazer pão rico e depois ainda estão-te a querer dizer, epá, aceita lá o pão rico, compra, porque é só isso que temos. Não me apetece o pão rico, quero um pão de forma mesmo. Pronto, são pequenas coisas que, pronto, é o que nós tentamos sempre fazer. Por exemplo, eu ia agora dar o exemplo dos pensos higiênicos reutilizáveis que nós estamos a tentar introduzir na Guiné-Bissau e ir lá doar. Temos uma campanha, não é? Mas o que é que aconteceu? Nós primeiro decidimos fazer a campanha online. Antes de irmos lá doar, não é? Porque nós não podemos aparecer só assim, com os pensos e dizer, olha, está aqui pensos, comecem a usar isto aqui assim. E porque a tendência do nosso povo, quando tu levas algo novo, a primeira reação é, ui, então, como é que é? Ui, está. Não é? É porque não conhecem algo desconhecido. Então, tentar introduzir aquilo, explicar às pessoas, mentalizar que isto é bom para ti, não sei o quê, não é um trabalho pequeno, é um trabalho enorme. Yeah. Então, a psicologia, a saúde mental, é uma coisa que não vai ser um trabalho pequeno, não é? Para tentar introduzir isso, mas é uma luta que em conjunto eu acredito que nós vamos ser capazes de conseguir fazer isso. E talvez daqui a uns anos na Guiné-Bissau e na África inteira vai ser um assunto normal, normalíssimo e dou graças a Deus a vocês especialistas, pretas, pretos,
que estão na luta também, né? Para tentar levar mais especialistas também para a África, né? Porque precisamos. Talvez também devido a essa cultura, não é? E de não ver tantos especialistas pretos nessa área, que nós achamos que não é a nossa área. Não é Yeah. algo nosso. Mas agora, por exemplo, vendo a doutora Gisela e dizer, epá, ela é doutora, é preta, estudou psicologia, ainda mais é guinense. Isto é ali na Nova Lourdes. Então, afinal, uma guinense, existe uma guinense que não acha que é algo fora de normal. Existem também conhecemos outra psicóloga também guineense, não é? Mas são pequenas coisas que nós precisamos de ver, começar a ver, tirar exemplos, porque é através daí que nós ficamos mais motivados e queremos saber mais. Eu acredito que a partir deste direto, muitos guineenses aqui vão começar a ver as coisas de outra maneira. E esperamos que sim. Yeah. E também há uma coisa. Para que haja uma maior atenção para com a saúde mental, tem que haver a satisfação das necessidades básicas. Então não é simplesmente chegar na Guiné e dizer, olha, vocês precisam de começar a fazer terapia, quando as pessoas não têm sequer água potável em casa, quando a eletricidade vem durante uns minutos e desaparece. Então não tem como o povo valorizar algo que para eles não é essencial, quando o essencial não está a ser provido. Então tem que se começar pelo básico para depois chegar nas outras coisas. Porquê que, meu Deus, e depois quando começam a ligar, porquê que, por exemplo, outros países conseguem ter essa abordagem? Porque o básico eles já têm. Eles conseguem ter acesso à escola normal, eles sabem que quando eles trabalham, fim do mês o salário está lá, e ai do pessoal se não lhes pagar. Ok? Agora, nós não podemos simplesmente chegar na Guiné e dizer, olha, psicologia, então e o resto? E o resto? Entendes? Até porque as principais causas da depressão, né? Umas das principais causas, são exatamente o facto da pessoa viver em extrema instabilidade e escassez. Não tem como, a pessoa começa-se a sentir em baixo, não vê solução para o problema, acha que não. Meu Deus, como é que eu vou sair disso? Ela fica triste, ela não fala, mas ela sente-se triste. É Já frustrante. viste o que é para uma mãe não saber como é que ela vai fazer para dar comida ao seu filho no dia seguinte? Quando falaram da quarentena, eu pensei, misericórdia, meu Deus, porque há mulheres que vivem da feira, elas têm que ir vender no dia a dia. Se elas não saírem para vender, como é que elas vão se alimentar e alimentar os seus filhos? Então é preciso haver investimento em infraestruturas, coisas básicas. E alguém estava a dizer que é fácil estar aqui a falar sentado no sofá. A questão não é essa. Nós precisamos de reunir condições para ajudar, porque não é só saber o que tem que se fazer, tem que se saber como chegar. E vocês sabem que interferir no sistema governamental da Guiné não é fácil. Se tu começas a meter muito, vão acontecer coisas contigo, ok? Em todas as áreas, falando natural, espiritual e etc. Tá bem? Tu passas por perseguição, então muitas vezes as únicas organizações que conseguem ter acesso a essas ajudas são as igrejas. Porque quando é igreja ainda fica tipo, ah, ok, é igreja. Agora, Ou se tu uma vais por parte de mesquita algum também. governo, esquece. Ou uma mesquita. Pegam-te nos recursos, fica para eles. Quantos milhões é que já foram doados para fazer muita coisa na Guiné que o povo não viu nem a cor, nem sentiu o cheiro? Porque as pessoas que estão na frente pegam naquilo e investem nas suas porcarias. Então, e desculpem-me ter usado essa expressão, mas é uma realidade. Então, o que é que acontece? As pessoas que querem ajudar ficam naquela, eu não vou dar mais. E além disso, as próprias organizações que são responsáveis por ajudar esses povos têm muita porcaria. Eles roubam ao próprio povo que já é pobre. Tem muita corrupção. Então não é uma coisa fácil de fazer. Nós Estou a precisamos de notar é fazer que acordos precisos e específicos com pessoas honestas. E é isso que não é fácil de fazer. É essa a grande dificuldade. estou a notar Portanto, quem está aqui a comentar e a reclamar disso, não traz só o problema, traz a solução. Se tu sabes de maneira de resolver isso, se tu tens contactos que possam ajudar a resolver,
por favor, diz alguma coisa. A Stella tem iniciativas no perfil dela que querem ajudar, tipo, o governo guinense, a comunidade guinense. Eu também quero fazer parte disso, ok? Apesar de eu ter nascido e crescido em Portugal, é a minha origem. Eu nunca vou virar as costas para os meus. E se eu, no que eu puder fazer, eu vou querer fazer. Mas eu preciso de pessoas que queiram colaborar, muito mais do que pessoas que simplesmente querem Falam. criticar quem está a tentar fazer alguma coisa. Porque chegar à frente e fazer, epá, não é fácil, porque na fila da reclamação, ó, 1100, na fila dos que querem fazer alguma coisa e que às vezes só falta-lhes oportunidade, não vês quase ninguém. Então, não tragam só críticas, tragam soluções, que é disso que a gente precisa. A doutora, falando em soluções, a doutora mencionou algo sobre a igreja. Então, Espera aí, só um segundo. ok, Sorry, diz. it's ok. Então a doutora acha que um dos meios que podíamos recorrer era organizar palestras tanto em igrejas como em mesquitas? Sem dúvida, porque quando se fala, porque apesar de tudo, o povo guineense é um povo que, mesmo tendo as suas tradições, as cerimônias e não sei o quê, também são um povo que fala muito de Deus, né? Buscam muita ajuda de Deus, talvez por causa daquilo que se vive por lá. Então, se nós conseguirmos nos associar a organizações que vão com o intuito espiritual, mas que conseguem chegar à população, pode ser uma via, não sei. Eu também não sei É uma boa tudo. ideia. Iremos recorrer. É uma boa. Quem souber, por favor, fale comigo, Iremos, porque eu não sei tudo, né? iremos recorrer nesse sentido, até porque as pessoas normalmente costumam ir às missas, costumam ir às mesquitas e talvez, como é um sítio espiritual, é mais fácil chegar mesmo às pessoas. Ou Yeah. também, se calhar, escolas, coisas assim, não é? Ir lá e tentar implementar isso no povo. Um, é, 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 é complicado. Estou aqui a tentar ver. Temos aqui perguntas, vamos ver. Yeah, vamos responder as perguntas para não ficar depois muito extenso. Um, ok. Ah, isso foi quando a doutora referiu que 100 euros, a 100 euros não sustenta uma criança quando estávamos a falar. Yeah, o sistema dá 30 e tal, isso é uma piada. 30 faz o quê? Em Enfim, Portugal é anyways, 30, é 30, não é? nem vale a pena comentar. Ok. Isto aqui está um bocado comprido, deixa-me ver. A saúde mental do Desfragmentar indivíduo a com saúde mental. a saúde mental do indivíduo com, como está muito comprido, não consigo ler o resto. Dá Depois, quando passar a pergunta, tira, se não fica por cima da cara. sim, sim, sim. Já li. Com base na sua linguagem. É assim, a linguagem corporal realmente fala muito, né? Tu vês a postura da pessoa, ah, tipo com os ombros baixos, o tom de voz, o olhar, a lentidão com que ela faz as coisas, no caso de uma depressão, ou então a ansiedade e agitação psicomotora com que ela se movimenta, se for um caso de ansiedade. Depende muito do quadro clínico, mas há formas de identificar certas patologias, mas aí depende muito de qual das patologias estás a falar. No caso da depressão, a linguagem corporal diz alguma coisa, mas não é o suficiente para se fazer um diagnóstico, porque há critérios muito específicos que precisam de ser preenchidos para poder dizer que a pessoa tem uma depressão, né? Alguns dos sintomas têm que ser contínuos durante algum certo período de tempo, não pode ser, por exemplo, o resultado de uma medicação que a pessoa esteja a fazer, porque há medicações que dão indícios de depressão, mas não são depressão, a pessoa tem sintomas, mas não está com depressão. Há certas drogas que a pessoa pode tomar que depois, quando passa o efeito do êxtase, a pessoa apresenta também sintomatologia depressiva, mas não é uma depressão. Então pode ser muita coisa. Por exemplo, no caso de uma mulher, não pode ser na fase da TPM. A TPM também é um transtorno de humor pré-menstrual e é um facto, ok? Não é frescura. As mulheres sentem mesmo a nível físico e psicológico quando o período está para se aproximar. Então,
E ainda assim não é uma depressão. Portanto, há certos critérios que têm que ser preenchidos. A linguagem corporal também não é suficiente. Dá indícios, mas não é suficiente, porque basta uma pessoa, por exemplo, fazer uma direta. No dia seguinte ela está um caco. Ela não consegue prestar atenção em nada, está extremamente cansada, irritadiça, impaciente e não sei o quê. E tu podes te encontrar com a pessoa nesse dia e pensas logo, pronto, meu Deus, parece que ela está com depressão. Ela pode estar simplesmente exausta. Ah, Então não é suficiente. ok. Temos aqui mais uma. Ahm, ok. Nós, os africanos, somos mais fortes psicologicamente. É assim, eu sei que todos os blacks gostariam de ouvir sim, mas o ser humano é o ser humano. Nós temos o funcionamento biológico é muito semelhante. A única diferença é o contexto onde a pessoa está inserida, que podem levar a pessoa a ter de adotar certos mecanismos de defesa que dão uma imagem de ser mais forte, mas não quer dizer que a pessoa seja mais forte. Ela está numa situação em que ela não se pode dar ao luxo de manifestar as suas fraquezas, as suas dificuldades. Então, isso claro que quando tu estás constantemente a ser moído, tu crias uma resistência diferente, ok? Aí sim, se calhar a pessoa pode olhar e dizer, é mais forte, mas isso varia de indivíduo para indivíduo, porque uma pessoa que seja africana, que tenha crescido, por exemplo, na Noruega, onde ela sempre teve um tratamento igual, teve uma educação igual a todo o povo que está lá, ela não vai ter a mesma fluidez psicológica que uma pessoa que veio, tipo da Guiné, que teve que ultrapassar certas dificuldades e enfrentar outras lutas, essa pessoa está muito mais preparada psicologicamente, tem uma força diferente. É tipo quem vai ao ginásio, quem carrega mais peso, não estou a falar dos vaidosos do gym, ok? Eu estou a falar de pessoas que têm capacidade. Claro que quando tu levantas mais peso, estás mais habituado àquele estímulo, tu desenvolves tipo resistência muscular. Então, por tu seres africano, não significa automaticamente que tu estás mais forte só porque és black. Mas, Depende muito do teu contexto. mas também foi como a doutora tinha falado no início. As coisas que nós, africanos, passamos, os nossos antepassados e etc. Talvez isso é que fez para nós sermos mais fortes, entre aspas. Mas tu esqueces de que muitos povos também passaram pela escravatura, não foram só os blacks. E esse Tá? povo também, como é que fica a parte psicológica deles? Torna-os mais fortes ou mais propensos aos traumas? Também, também, também. Então depende do contexto, não é simplesmente a história do teu povo, mas a forma como tu cresceste. Ok, temos outra. Como é que a doutora explica a relação psicologia e psiquiatria? Alguém falou dos vaidosos que gritam no Chico. E põem as anilhas todas e fazem, enfim, anyways. Existe Um, diferença entre psicologia e psiquiatria? sim, a começar pela medicação. Os psicólogos não receitam medicação. Isso só os psiquiatras podem fazer, os médicos, ok? Nós temos conhecimento de farmacologia e etc., mas nós não podemos passar receitas. Além disso, há patologias que não podem ser simplesmente tratadas tipo com uma terapia. É o caso, por exemplo, da bipolaridade. A bipolaridade é uma patologia em que a tua estrutura cerebral funciona de maneira diferente. Tu tens ativações cerebrais diferentes, então tu vais precisar de fazer medicação. A esquizofrenia, a hiperatividade, tem que se trabalhar em parceria com o psiquiatra, porque os psiquiatras conhecem a medicação de forma muito precisa. Eles sabem exatamente o que é que tu tens de tomar para tratar de cada área do teu cérebro que está a funcionar mal, dependendo da patologia que tu tenhas. Ok. Então, há certas coisas que não pode ser simplesmente um psicólogo, tem que ser um psicólogo e um psiquiatra. Porque se tu tiveres um caso muito intenso de ansiedade, às vezes só a terapia não é suficiente. Se tiveres a ter uma crise de pânico e tu não tiveres nenhum ansiolítico, nenhum calmante, tu podes chegar a ter um ataque cardíaco, podes passar mesmo mal. Então, tu tens que ter aquela ajuda também da medicação. E há psiquiatras que também fazem terapia
mas não são todos. O papel deles fundamental é assegurarem-se que tu tens um funcionamento ajustado no teu dia a dia através da medicação. Temos uma próxima implementação de europeus no governo dispostos a ajudar no crescimento e desenvolvimento da... Ok, está muito comprido. Da Guiné-Bissau. Creio eu. De europeus no governo. Não sei se isso é que é uma solução. Eu acho que isso não é tão simples assim, mas só que é um tema extenso e eu não queria tipo sair muito do foco, Exato. porque tem muitas nuances. Só esse comentário de colocar europeus e não sei o quê, depende do conhecimento que ele tem do povo, depende da conexão que ele tem, depende de muita coisa. Então, eu tenho uma questão, doutora. Quando a doutora falou sobre a bipolaridade, acontece muito nos homens, porque normalmente associam isso mais às mulheres. não, acontece também com os homens, sim. Acontece também com os homens. As pessoas pensam que bipolar é aquele que numa hora está a dizer uma coisa e logo a seguir muda de ideias, mas não. Sim. A bipolaridade tem muito mais a ver com tu teres alterações extremas Emocionais. do teu humor e do teu estado emocional em curto espaço de tempo. E se for do tipo, acho que é o tipo 2 que é o mais grave, tu podes ter episódios de mania em que tu estás extremamente excitado, encorajado, com ideias de grandeza, chegas a ter delírios e não sei o que, estás ali e num momento queres fazer tudo, não sei o que, é uma coisa. Depois de repente já não queres saber de nada, está tudo mal, estás fechado no quarto, não queres falar com ninguém. É uma doença complicada e precisa de medicação, são os reguladores do humor, que é para tu atingires um funcionamento mais estável, senão, Faz tudo parte da saúde mental, não é? claro. Faz tudo parte da saúde mental. Ok, já está meia-noite, pessoal. Não sei como a Bona gosta de Nojumbei, mas vai uma última questão para terminarmos o direto. Quando a doutora referiu-se à situação dos pais ausentes e da família e tudo mais, que também vem também derivado a tudo que se passou, pode vir através dos avós e etc. Aquela situação toda dos traumas, não é? Que passamos. Como é que a doutora acha que, por exemplo, muito, na nossa comunidade existe muito a situação que nós vemos episódios de mães solteiras, não é? E nós temos tendência a admirar muito isso. Digamos assim. Isto aqui agora vai uma opinião pessoal minha, que eu estou a querer dizer. Normalmente vemos muito aqueles homens que falam, aquelas mulheres que falam, epá, minha mãe foi mãe solteira, admiro por isso e não sei o que, não sei o que mais e blá blá blá. E temos certa tendência a admirar isso. E eu acho que de certa forma isso acaba por influenciar na nossa maneira também de viver e de ver as coisas. De achar, epá, se a minha mãe conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. E talvez isso influencie certamente na relação daquilo do não ter medo também de perder e epá, se for embora foi, eu também serei capaz, também serei uma guerreira como a minha mãe. E como é que a doutora acha que nós, africanos, guineenses, podemos mudar esse ciclo? Mudar, começar a ver as coisas de forma diferente? É assim. Infelizmente, a sociedade atual tenta muito descartar a importância do homem na estrutura familiar. E o homem é a cobertura da casa, é a cabeça da família. Então, quando a cabeça é arrancada, o que é que acontece ao corpo? Vamos pensar, né? Então, quando não há uma figura de autoridade, não há proteção, não há identidade, é muito fácil a família ficar vulnerável a todo tipo de ataques, a todo tipo de disfunção, a muita coisa. Mas então, o que é que acontece? Infelizmente, é assim, eu não digo que não haja o direito das mulheres, entendam o que eu quero dizer, mas eu vou explicar. Nós podemos sim defender o direito das mulheres, porque as mulheres têm igualmente o direito do voto e etc. Mas não dá para fazer com que isso
faça com que a mulher substitua o homem. E há muito essa crença de que a mulher não precisa do homem porque ela consegue dar conta de tudo sozinha. O facto dela conseguir dar conta de tudo não significa que é o melhor para ela. Uma mulher, quando ela desempenha o papel de um homem por muito tempo, ela vai adquirir traços masculinos. E o que é que isso leva? Leva a que a mulher tenha uma postura dominante, uma postura de líder, além das suas capacidades. E por que além das suas capacidades? Porque a mulher funciona pela emoção, o homem pela razão. Os homens têm uma maior capacidade psicológica de aguentar com situações em que há pressão, há stress, ao contrário da mulher. A mulher é muito pelo que ela sente. E eu dou sempre esse exemplo. A mulher pode ter alguma coisa para fazer contigo em relação ao trabalho. Se tu dás-lhe um bom dia mal dado, ela não vai mais querer saber se vocês têm algo para fazer de trabalho. Ela não foi com a tua cara e não quer mais trabalhar contigo. Ah, viste como é que olhou para mim, não sei quantas, deu uma olhada. A mulher é porque ela sentiu-se daquela forma, ela vai agir em conformidade. O homem não. Ok, estás com a mania, está-se bem, mas trabalho é trabalho, o meu dinheiro está em primeiro lugar, vamos fazer o que temos de fazer. Ponto. Então, o homem, e isso eu acredito que é uma característica inata, foi dada por Deus, eles têm um papel importante, não é que é mais, mas cada um tem o seu papel. E o que acontece é que a sociedade está a tentar de tal forma dizer aos homens que eles são descartáveis, que nós não precisamos deles e etc. E o que é que eles pensam? Tá bem, já que vocês não precisam, desenrasquem-se. Então eles também, quando a mulher tem uma postura que ela mostra que ela quer ter o domínio da casa igualmente, pronto, igual ao homem, tipo, um carro não pode ter dois volantes. O homem pensa, pá, já que tu queres mandar aqui, trata das tuas coisas sozinha. Só que isso também não invalida o facto de existirem muitos homens que são irresponsáveis. Porque também vieram de lares destruídos, não viram o que é um homem a sério dentro de casa, não foram criados pelos pais, estão habituados a verem as mães a cuidar de tudo sozinhas, então eles têm a tendência a repetir essa história. Quando eles se envolvem com alguém e as coisas correm mal, eles não têm problemas em virar as costas. Porquê? Eles pensam, eu cresci sem pai e and I came up just fine, estou aqui, não morri, então o meu filho também há de sobreviver. Eu vou-lhe pagar as contas, não sei o quê, e vai ficar tudo bem. O que não é verdade. Porque quando não há esse equilíbrio, logo ali de base, a pessoa vai ter tendência a procurar esse equilíbrio de outra maneira. Então o que é que acontece? Um homem que cresce ser uma figura paterna, ele não tem qualquer referência de modelagem masculina. Ele não aprendeu com outro homem o que é ser homem. Ele nunca viu um homem a tratar bem a mãe dele. Normalmente ou é um padrasto, são raros os casos em que tu vês mãe e pai juntos até, ok? Então ele não sabe o que é isso. Então quando ele vai se relacionar, ele pode ter dois tipos de postura. Ou ele é muito passivo e deixa com que a mulher faça tudo porque ele está habituado a ver a mãe dele a coordenar tudo. Ou então ele diz tipo, a minha mulher não vai mandar em mim, a minha mãe já mandou, mulher nenhuma vai mandar mais em mim. Então ele é autoritário, é tirano, não sabe se relacionar com a mulher, tem tendência a ter uma postura de desconexão, é insensível, não comunica. Depois aparecem os casais lá no gabinete a dizer, ele não fala, ele não sei o quê. E depois ele fica tipo, tu queres que eu falo, mas quando eu falo ficas magoada. E a mulher fica tipo, como ela também não sabe como lidar com o homem, porque ela cresceu num lar onde ela não viu isso, ela entra numa relação e ela vai levar expectativas irrealistas para a relação, porque ela vai querer que o homem seja um supridor de tudo o que o pai dela não lhe deu. Então o homem tem que ter dinheiro para lhe sustentar, o que é errado. Tu tens que ter a tua profissão. O homem não tem, e eu digo sempre, ele não é teu marido, ele não tem obrigação nenhuma de te pagar conta nenhuma. O único homem que vai te dar alguma coisa sem que tu des algo em troca é o teu pai. E olhe lá. Então tu tens que ser autónoma, não tens que estar a selecionar parceiros baseada no quanto eles podem fazer por ti, porque tu estás a tentar compensar uma lacuna emocional que ficou porque tu não tiveste um pai. Número 1. Segundo,
Como ela tem aquelas ideologias todas das novelas e dos filmes na cabeça, ela pensa o quê? Quando eu tiver uma relação, ele tem que fazer isto por mim, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. E começa a comparar com o que ela vê na social media. E quando ela entra numa relação, se o homem não faz isso, porque o homem não tem naturalmente comportamentos românticos como a mulher espera, porque os filmes os desenhos da Disney mentiram, ok? Isso não é real, mas eles fazem esse esforço. E como ela não tem qualquer referência, ela entra tipo a exigir um monte de coisa. E como ela depois vai ver que o homem não é assim, ela fica decepcionada e vai reclamar: ah, tu não fazes nada, não sei o quê, porque não me valorizas. E o homem fica naquela tipo: o facto de eu estar aqui é porque eu já estou contigo que eu te quero. Valoriza isso. Mas eu estou a falar de homens a sério, não estou a falar daqueles que têm várias mulheres ao mesmo tempo. Porque Exatamente. isso para mim são pessoas que estão perdidas. Uhum. Sim, eu estou a falar de coisas tipo estáveis. Pessoa que não sabe bem o que é que quer, acaba por magoar outras pessoas e o ciclo vai se repetindo. Então, e começou tudo aonde? É. Não havia estrutura. Nenhum dos dois sabe o que é ter um homem dentro de casa. Então, quando as pessoas começam a pensar que um homem não faz assim tanta falta dentro de casa, faz sim, senhora, porque é o que te dá equilíbrio. Senão, não havia macho e fêmea. Então, Ok? em relação, imagina, teve aqui um comentário que eu vi, né? A sociedade diz mãe solteira, usa muito o termo mãe solteira. É também uma das coisas que eu não concordo muito, porque eu acho, ainda há dias por acaso comentei isso com alguém: mãe é mãe, pai é pai. Solteiro é um estado civil. Estado civil. É um estado civil. Mas a sociedade pôs assim, mãe solteira. Eu nunca ouvi a sociedade dizer pai solteiro. É raro. Onde é que já ouviste dizer, você quer pai solteiro? Ou os homens chamarem-se uns aos outros pais solteiros? Não, mas a mulher tem sempre tendência a dizer a mulher mãe solteira. Mas o que eu ia dizer, já volto a frisar, mãe é mãe, pai é pai. Mãe separada do pai, ou não sei como é que... É mãe, yeah. É mãe na mesma, não é? Então, nesse aspecto, não é? A doutora acha que quando uma mulher não está junto com o pai do filho, é importante colocar um homem dentro de casa para ajudar a educar essa criança? Visto que a figura masculina é crucial numa educação. É assim, essa questão é muito boa, mas é muito complexa de se responder, porque o que vai fazer a diferença na forma como essa criança vai crescer não é só o facto dos pais não estarem juntos, é a presença do pai na vida dessa criança, independentemente de estar com a mãe ou não. Portanto, não é só por estar dentro de casa. Essa criança tem que sentir que, apesar dos pais já não estarem numa relação amorosa, ela não deixou de ser amada, não deixou de ser acarinhada. O pai tem que tratar a mãe diante dos filhos com respeito, porque é isso que ela vai aprender de modelagem. Ela vai ver e vai dizer: ah, então é assim que um homem deve tratar uma mulher. E vai ficando lá gravado. Então, quando ela cresce, ela sabe o que é que ela tem de esperar de um pai. Ok? Só que, infelizmente, os casais às vezes separam-se no meio de tanto conflito que o filho acaba por pagar por isso. Eles não se conseguem dar, discutem à frente dos filhos. Quando um está com o filho, fala mal do outro. Ah, a tua mãe é isto, é aquilo. O teu pai é. Ah, basta ir ao teu pai, não se canta do teu pai, da tua mãe. Tu estás a destruir a estrutura emocional do teu filho. Eu atendo pessoas que nunca foram maltratadas fisicamente pelos pais, mas por terem presenciado separações tão tóxicas, aquilo acabou com a saúde emocional dessas pessoas. Para sempre, porque eles ficam divididos. Isso é uma coisa super injusta. Colocar um filho ali. Então, não, quando tu não estás com o pai do teu filho, não é a correr para substituí-lo e colocar alguém dentro de casa porque o teu filho precisa dessa figura. Ele pode ter essa figura se o pai for uma pessoa responsável e consciente. E também se a mãe, porque isso não é só os pais, há pais que abandonam sim, mas a mãe também precisa de aprender a não usar a rejeição do homem e a transferir para o filho, porque o facto de ele não querer nada contigo não quer dizer que ele não queira nada com o filho dele.
Então, para punir o homem, muitas mães dizem, não vais também ficar com o teu filho. Começam a arranjar pretextos porque lidaram mal com o fim da relação. Isso é extremamente injusto. O teu filho vai pagar por o resto da vida por uma dor que devia ter sido só tua. Mas é preciso ser muito mulher para assumir isso. E nem Mulher, todas estão dispostas. O filho não pode pagar pelo o que se passou entre vocês os dois, de jeito nenhum. Se tu amas mesmo o teu filho como tu dizes que tu amas, não faças ele pagar pelo que se passou na vossa relação. Desde que o homem mostre também interesse em ter essa presença na vida do filho, claro. Mas se há esse interesse, por favor, separa as dores. Separa as dores. ok. Olha, ficou aqui mais um grande conselho da doutora Gisela. Temos mais duas questões. Malta, nós vamos terminar o direto. Quanto tempo é que nós ainda temos? Ainda não avisaram, por acaso. Nem sei o que é que se passa, ainda não avisaram. Eu tenho a impressão que já passou tanto tempo. Mas ainda Carrega aí um diz direto, vais ver o tempo que já tivemos a fazer. é. Oh, ok. 51 minutos. Yeah. Ok. Pronto, então já estamos a terminar. Já estamos mesmo a terminar. Temos aqui. Houve alguém, Hum? houve alguém que perguntou de que forma é que a quarentena podia levar tipo, a problemas psicológicos, né? Uhum. Eu acho que é simplesmente pelo facto das pessoas estarem mais paradas e isso faz com que algumas coisas venham à tona. E também a sensação de incerteza, de desespero, de não saberem o que é que vai acontecer, o medo de apanhar a doença, o medo de alguém que eles conhecem apanhar a doença e morrer. Como é uma situação de muita dúvida e as pessoas sentem que perderam o chão, a parte emocional começa a aflorar. Então acho que é mais por aí. Principalmente os casais durante a quarentena. Não está fácil, não está fácil. Claro, Isso estar em casa fechado é existe antinatural. algum exercício que a doutora recomende assim para fazer, assim algo? Será que as pessoas têm que se manter mais ocupadas, tentar arranjar atividades, algo para distrair, um, tentar tentarem se aproximar mais dos familiares, ligarem mais, falar mais? Sem dúvida. Eu acho que esse tempo pode ser um tempo de muita reflexão, de muita aquisição de coisas que nós, na nossa rotina normal, não tínhamos oportunidade de o fazer, né? Então, nós podemos aprender competências novas. Há pessoas que nem precisa ser tanto para produzir algo, mas há pessoas que precisam de simplesmente dar mais atenção à família e descansar, porque há pessoas que estavam numa rotina tão acelerada que elas agora, a única coisa que a vida requer delas é que elas aprendam a descansar, a não andar em modo ansioso, porque já perceberam que nós, no fundo, não temos o controle de nada, a vida pode mudar assim, num estalar de dedos, e aí? Aprendermos a estar estáveis, em paz, com calma, a procurar formas diferentes também de sustento, né? Ter múltiplas fontes de rendimento. Não podemos ter tipo só depender de um salário, de salário em salário, de salário em salário, tipo, precisamos de aprender novas competências para conseguirmos nos desenrascar mais. E temos uma ferramenta que facilita muito isso, que é a internet. Exatamente. Então, cada um vai olhando para dentro de si e vai percebendo aonde é que eu preciso de melhorar, como é que eu posso fazê-lo estando nesta situação e ir atrás disso. Temos aqui um comentário para si, doutora. Doutora Gisela, adorei te conhecer e te ouvir. Tiveste muito bem, bons conselhos. Oh, obrigada. Bons conselhos. Desejo-te o melhor a nível pessoal e profissional. Amém. Amém, obrigada. Eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Obrigada. Olha, muito obrigada, doutora. Muito obrigada por este momento, por esta intervenção aqui, não é? Porque isto aqui foi uma intervenção muito positiva. E ficaremos por aqui, não é? Que o Instagram daqui a bocado vai desligar. Eu espero que vocês todos tenham gostado do direto e que, principalmente, que tenham tirado apontamentos, porque é necessário, não é? Tirar apontamentos, que até eu também vou tirar apontamentos. Olha, está aqui muitas mensagens, amém. Bons Obrigada. conselhos, Quando o meu livro sair, espero que comprem. Vai sair daqui a cerca de um mês, mais coisa, qualquer coisa. Já agora, Então, já agora também o livro. Já agora, Fene. sim. Podes falar um bocadinho sobre o livro?
como é que é o título, quando é que vai O sair? livro, o livro chama-se Fênix, vai sair lá para dia 10 de junho, mais ou menos, penso eu, né? E vai abordar um monte desses temas que nós temos falado, desde a saúde mental, a parte sexual, a parentalidade, superação de traumas, os caminhos que levam aos traumas e como sair desses traumas. E fala também um bocadinho daquilo que fez a diferença para mim, para vencer muitas dessas coisas. Então, quando sair, eu vou colocar aí na minha Vai página. estar Depois, disponível aonde para comprar? Já estão aqui. na Amazon. Eu vou lançar a versão em português e também depois a versão em inglês. Vai estar online? Online, sim, podem. Vou colocar um link no meu Insta e depois é só clicar e vão lá para comprar o livro. Ok, vai ter as duas versões, online e Sim, forma sim. física. Dá para receberem tipo digital ou então mesmo impresso. Ok, ok. Tá bom, doutora. Olha, muito obrigada e Obrigada eu. até uma próxima. Obrigada pela paciência de me ouvirem 2 horas eu sempre a falar. Não, isto aqui vai entrando. É muito bom mesmo. É muito bom. É muito bom. E lendo aqui os comentários, adoraram. É muito bom. Olha, qualquer coisa, Obrigada. contactem a doutora. Contactem a doutora. Nós vamos tentar trazer mais temas destes aqui para vocês. Mas qualquer coisa, é só seguirem o Instagram da doutora, que está lá no flyer, no cartaz. Obrigada, É só seguirem a obrigada. doutora no Instagram e marquem a vossa consulta. Não tenham medo de investir o vosso dinheiro na saúde mental, que é muito importante. E pronto, e nós vamos tentar também ajudar aqui da nossa forma, tá bom? Muito obrigada, doutora, tá bem? Obrigada eu, Stella, tu és uma fofa. E Obrigada. obrigada a todos dos comentários. Eu não consigo responder a todos, mas eu fui vendo e agradeço imenso. Muito obrigada, tá, doutora? Até uma próxima, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. E é assim, pessoal, assim é que foi o nosso Sem Tabu de hoje, o episódio 4, que falamos sobre a saúde mental. Espero que tenham gostado. Vamos tentar disponibilizar este direto brevemente no IGTV e no YouTube, para quem não teve a oportunidade de assistir. Até uma próxima e continuem a seguir a página, partilhem, que iremos ter mais sessões dessas, mais terapias dessas e mais conselhos agradáveis, tá bom? Vou ficar drito e vou passar a mensagem, vou partilhar ao máximo, que é muito importante, não toma conta da saúde mental. Alguém facilita pedir o Google, se me cai, não ser possível, para ver e na desliga daqui a bocado. Até uma próxima, tá?